Olá! Hoje a gente recebeu uma fonte, olha, bastante peculiar para nossa análise. Uma entrevista com uma mulher chamada Rosemary. Ela afirma ter sido babá do Elon Musk na infância. Essa entrevista veio de um podcast, Alchemical Tech Revolution, e tem umas alegações, assim, bem explosivas. Sim, são relatos que ligam a família Musk a eventos históricos tipo a Operação Paperclip e também a supostas práticas ocultas. É muito importante dizer, né? A própria fonte da entrevista menciona que a Rosemary relata ter tido problemas psiquiátricos que ela mesma liga a traumas que sofreu. Então, a nossa abordagem aqui vai ser só reportar o que está na fonte, tá? Sem validar nada. Exato. O objetivo é só entender a narrativa que essa fonte específica apresentou. Então vamos lá, vamos investigar esses relatos. A Rosemary começa ligando a própria família dela à Operação Paperclip, sabe aquele programa americano secreto do pós-guerra. Isso, aquele que trouxe cientistas alemães para os Estados Unidos, né? Muitos com um passado bem complicado. O objetivo era ter vantagem tecnológica contra a União Soviética. E segundo a Rosemary, o avô dela era arquivista nesse programa. Ele lidava com os registros desses cientistas, até com mudanças de identidade e tudo mais. E onde a família Musk entra nisso, de acordo com esse relato dela? Então, a alegação principal é que o avô materno do Elon, o Joshua Haldeman, estaria ligado a essa operação e, às ideologias relacionadas a ela. E o mais chocante, Rosemary afirma que o Haldeman teria forjado a própria morte em 1974. Forjado à morte? Como assim? Ela diz que o avô dela viu o Haldeman vivo em 1978, lá em Napa Valley, na Califórnia. Isso 4 anos depois da morte oficial dele no acidente de avião. Nossa. Então a alegação é de fraude de identidade e morte ligada a uma figura-chave na família Musk. Isso parece central para a história dela. E o Haldeman tinha outras conexões interessantes também, né? Tinha, sim. Ele era conhecido como quiroprata, mas a fonte o descreve como uma figura influente, até líder do movimento tecnocrata no Canadá. Era um grupo que defendia uma sociedade governada por especialistas, por técnicos, sabe? Baseada em métricas de energia, não em dinheiro. Interessante. E tem gente que vê um eco disso nas ambições tecnológicas do Musk hoje, né? A fonte explora bastante essa conexão. É fascinante como a narrativa mistura esses elementos históricos com o que vem depois. Essa parte Napa Valley, Exato. Aí a Rosemary descreve ter cuidado do jovem Elon, que a família supostamente chamava de El Elyon. Talvez uma referência a Deus Altíssimo, quem sabe. Isso teria sido no começo dos anos 70, na casa da May Musk, que ela só conhecia como Light. e aí que os relatos ficam, digamos, ainda mais estranhas, né? Ela fala que o Elon parecia pequeno para a idade, tinha um olhar meio vazio, e essa história do portal. Sim, esse é talvez o relato mais bizarro de todos. Ela diz que o Elon abriu um suposto portal dimensional Um portal? Como assim? durante um ritual. Ela descreve um ritual com estátuas. E aí o Elon teria sido sugado para dentro desse portal. Rosemary afirma que pulou atrás para tentar resgatar ele. Lá dentro, ela teria encontrado seres que ela descreve como demoníacos. Meu Deus. E ela diz que conseguiu escapar invocando o nome de Jesus. Mas, segundo ela, o Elon teria reclamado depois, Reclamado. Do quê? dizendo que ela, a Rosemary, era um presente para aqueles seres lá. É uma história bem pesada. Dá para acreditar. E, bom, a fonte detalha mais sobre esse portal, o que ela viu lá dentro. Olha, a fonte descreve a versão da Rosemary, né? A interação com os seres, a fuga. Mas, claro, são alegações bem subjetivas, extremas, e a narrativa envolve outras pessoas também. Quem mais? A May Musk, a Light, como ela chamava, e uma tia de consideração da Rosemary, chamada Imelda, que supostamente era ligada à santeria, uma religião afro-caribenha. A fonte descreve umas redes de poder ocultas com conexões surpreendentes, até com Charles Manson. Charles Manson. O quê? Pois é, a fonte até especula que o Manson poderia ser um ativo da CIA e fala de um plano envolvendo linhagens iluminadas destinadas a governar o mundo. E qual seria o papel da Rosemary nisso tudo? Ela alega que estava sendo preparada, talvez usando métodos como aquele ritual Moonchild, associado ao Aleister Crowley, sabe? Que supostamente visava conceber um ser com um destino especial.
Enfim, ela estaria sendo preparada para ser a parceira do Elon nesse esquema todo. Nossa, é uma teia muito complexa que essa fonte desenha. Manson, Crowley, tecnocracia. Exatamente. Uma mistura de muita coisa. E a coisa fica ainda mais complexa quando menciona uma entrevista recente do pai do Elon, o Elon Musk, né? Isso, a fonte original comenta que o Arrow teria falado sobre rituais estranhos na família. Alguns poderiam interpretar isso como uma, confirmação parcial, né? Uhum. Mas, bom, primeiro que o Arrow não é considerado exatamente do círculo íntimo da família há tempos, e segundo, a veracidade e o contexto dessa entrevista dele também precisam ser analisados com muito cuidado, né? Realmente, isso levanta umas questões importantes sobre como informações de fontes diferentes e até controversas podem acabar se cruzando e criando um quadro tão perturbador. Sem dúvida. O que a gente tem aqui é um relato muito extremo. Mistura a Operação Paperclip, ideologias como tecnocracia, talvez ecos de controle mental tipo MK Ultra, práticas ocultas, o sobrenatural, figuras históricas polêmicas, tudo girando em torno da infância do Elon Musk. É uma narrativa bem singular mesmo. E vinda de uma fonte que, como a gente disse no início, e a própria entrevista admite, levanta questões de credibilidade, principalmente por causa dos problemas psiquiátricos que a própria Rosemary admite ter, ligados a traumas que ela diz ter sofrido. Exatamente. Por isso, a avaliação crítica é fundamental quando a gente se depara com alegações assim, mesmo considerando essas supostas confirmações parciais de outras fontes que o material original menciona. Fica então a reflexão final, né? Até que ponto narrativas como essa, por mais fantásticas que pareçam, podem, na verdade, espelhar ou talvez distorcer ansiedades bem reais que a gente tem hoje? Ansiedade sobre as origens do poder, sobre a influência de segredos históricos que perduram e sobre o avanço tecnológico acelerado que a gente está vivendo.